New York, Manhattan, Estados Unidos. Prevenção de rebaixamento está sendo iniciada. A missão é defesa. Uma mão maior do que os prédios surge de uma fenda. O monstro que traz o fim, Behemoth, pisa na Terra. Todos olham assustados, mas matá-lo é a única forma de garantir a sobrevivência do planeta. Os humanos tentam lutar bravamente, porém é difícil. A Battle.net começou em 2010. Quando se iniciou, era apenas uma competição entre as nações. Porém, em 2022, abriu a Liga Intergaláctica, e uma competição pela sobrevivência contra outras criaturas se iniciou. Os representantes da Terra, a humanidade, continuava perdendo jogo após jogo, e agora estamos em 2023, onde apenas 10 nações sobreviveram, colocando a Terra em um estado de possível destruição. Behemoth se prepara para utilizar um poder que destruiria todos, porém, um homem aparece em cima dele, voa em direção ao monstro e com apenas um soco finaliza. A missão foi vencida. No topo do monstro, em pé, está Seung-Jian, mas em cima do prédio, vemos alguém dizendo que a nossa amada nação, América, venceu a batalha mais uma vez. A voz vem de Barry, o jogador de ranking número 1, mas olhando lá para baixo, os outros jogadores pensam que só a energia que vem do corpo do monstro seria capaz de fazer a maioria dos jogadores desmaiarem. Porém, Jian está lá ao seu lado, resistindo normalmente. Sofia, uma de suas amigas, utiliza uma habilidade de regeneração para tentar recuperar seu braço. Um baú surge entre Sofia e Jian, porém o líder da guilda diz para eles se afastarem para que ele valide as recompensas. O líder anuncia que vai dividir os prêmios da batalha. Então descobrimos que Jian não irá receber nada. Sofia tenta reclamar com o líder, mas o líder diz que ele não vai receber nada porque não é americano, é apenas um cachorro bem treinado. Jian parece não se importar, dizendo que realmente é apenas um refugiado que fugiu após perder sua terra natal. Ele obteve uma skill de ranking SSS, Artes Divinas sem nome, e subiu até o 7º ranking do mundo. Mas mesmo assim, nunca foi reconhecido como um americano. Experimentou todos os tipos de discriminação, mas o que o destruía muito mais do que isso era o fato de ter sobrevivido sozinho. Primeiro, vou focar em reconstruir o meu braço e receber o resultado da minha missão. Logo mais, fim do jogo, anúncio dos resultados da Liga de Rebaixamento Bronze. Categoria da missão, defesa. Condição, sobreviver mais do que a metade dos jogadores. Estados Unidos, sucesso. China, sucesso. Rússia, Japão e outros países falharam. A humanidade perdeu. Outra raça também perdeu. Você irá combater os orcs na batalha final de rebaixamento. Sofia diz para seu líder, se vamos lutar contra os orcs, precisamos do Jian. Porém, ele disse que não, eles vão sem ele. 5 representantes da humanidade contra os orcs. O líder da guilda começa a utilizar todo o seu poder e se diz o representante da humanidade, se lançando em direção aos orcs, porém é instantaneamente morto. Todos os jogadores da humanidade são mortos, e a humanidade será rebaixada da Liga Bronze. Isso significa que o planeta será deletado da existência. Esse é o fim do mundo. Erro detectado. Ainda existem humanos vivos. Como eu sou o único sozinho de novo, seu poder SSS está resistindo a esse destino. Será que as coisas teriam sido diferentes para mim se eu tivesse conseguido utilizar mais esse meu poder? O sistema diz que o ser é fraco, porém tem potencial, então nós não podemos descartar qualquer possibilidade. Será que a Coreia ainda estaria aqui? Será que eu teria sido capaz de proteger as pessoas que amo? Os deuses discutem se devem ou não dar outra chance a ele. Após uma votação de 3-1, eles concordam. Eu acordo no sofá e escuto as notícias na TV. Estou com uma dor de cabeça intensa e não entendo o que aconteceu. Que lugar é esse que eu tô? Eu devo estar ficando louco. Corro até a janela e olho para fora. Eu realmente estou de volta à Coreia no ano de 2020. Eu abro a minha janela de status e parece que eu tô no level 2. Me lembro que foi quando eu participei pela primeira vez da liga. É uma oportunidade dos céus. Se eu usar as informações da minha vida passada, eu posso mudar o futuro. Não. Eu preciso mudar o futuro e proteger a todos desta vez. Tudo será diferente porque eu vi o fim desse jogo e agora eu tô de volta. Ano de 2020. Nesse momento, a Coreia tem uma boa qualificação entre jogadores do topo. 11 eram considerados lendas, e entre esses 11 tinha um que estava protegendo o terceiro lugar, o Rei da Espada, Yoon Sejin, orgulho e tesouro da Coreia. Por causa dele, a Coreia sempre se manteve nos maiores rankings da Ásia, pelo menos por um tempo. Na verdade, porque ele decidiu mudar seu nome para Ryuei e se naturalizar como cidadão japonês. E é exatamente para esse dia que eu tô de volta. Essa cara dele sempre me deixa puto. Nessa época, todos ficaram preocupados com o que seria da Coreia sem o Rei da Espada. Eu, vindo do futuro, já sei que a Coreia perdeu as suas posições de uma forma assustadora logo em seguida, porque ninguém apareceu para substituí-lo. Por mais que a Battle.net fosse apenas um jogo no começo, eventualmente se tornou uma guerra pela sobrevivência quando a Liga Espacial começou. Se alguém perdesse sua vida no jogo, também perdia na vida real. E as cidades que caíam de ranking eram invadidas por monstros que iniciavam um massacre unilateral. Com a saída do Rei da Espada, a Coreia
foi invadida e eventualmente destruída. Naquela época, todos começaram a dizer que se o Rei da Espada tivesse continuado na Coreia, talvez o país inteiro não teria sido destruído. Ele era meu cunhado. Eu ainda me pergunto por que a minha irmã amava um bastardo desses. E será que as coisas teriam sido diferentes se ela ainda estivesse viva? Eu dei sorte de ter voltado para o tempo certo no passado, mas os meus status são patéticos. Bem, eu não estou surpreso. Nessa época, eu só ficava bebendo e apostando. Eu era muito idiota no passado, porque eu não sabia o quão incrível esse talento era. Todos se tornam jogadores ao completar 18 anos, mas apenas uma pequena parcela recebe o presente de um talento. E como eu tinha recebido ranking F, eu apenas utilizei minha habilidade de ver os detalhes de outros competidores para ficar vencendo apostas. Nessa época, não entendia o verdadeiro valor desta habilidade, mas pelo amor de Deus, esses meus atributos realmente são horríveis. Eu não sei nem como eu sou level 2 com um negócio desses. Ah, na verdade, eu me lembro. Sem querer, eu estava bêbado e acabei consumindo uma porção pensando que era vodka. O que é isso aqui? Por que eu tenho 100 mil pontos? Por mais que por enquanto eles ainda não valem nada. Eu não lembro de ter feito nenhuma conquista nessa época. Será que foi alguma coisa relacionada à minha regressão? Vou dar uma olhada no meu inventário. O que é isso? Um benefício dado ao último sobrevivente que decidiu desafiar novamente. Parece que é um item, algum tipo de benefício somente para mim. E a ranking é X. A loja de conquista foi aberta. Em pensar que uma coisa dessa seria vendida. Será que eu vou liberar mais opções se eu fizer o upgrade? Mas eu preciso de algo que eu possa usar agora e por enquanto não tenho muitas opções. Ok, vamos dar um upgrade na loja. Isso não, mas eu só tenho mais 50 mil. Se eu subir a loja para o nível 4, só vai sobrar 10 mil. Tenho duas opções. Eu posso comprar tudo agora ou posso tentar a sorte subi-la para o nível 4. Vamos para o nível 4. Restauração urgente foi adicionada. Você consegue reparar um item quebrado para o seu estado perfeito. Isso não é bom. Essa é a razão de eu não conseguir parar de apostar. Eu acertei na loteria. Eu entro no cofre da família e lá está a sala de jogo do Rei da Espada. Em pensar que o sistema ainda me reconhece como um membro da família mesmo que o dono não esteja mais aqui. Bom, eu vou aceitar isso. Minha primeira chave. Restauração urgente. Reparando o pincel. Ótimo. As preparações estão completas. O tutorial da Liga Bronze logo irá começar. 10 segundos até a invocação. Eu abro a minha janela de status mesmo sem tempo e pinto meus atributos. A razão de eu ter conseguido chegar ao número 7 do mundo e ser chamado de Santo Marcial foi por causa de um status que combinava força, agilidade e HP. Um status único e raro, força marcial. Esse pincel tinha sido abandonado porque estava estragado, mas agora, graças às duas palavras escritas por ele, esse será o começo do meu despertar. O protagonista então entra na Liga Bronze para batalhar. A missão dessa vez é sobrevivência. Ele precisa resistir contra outros 100 jogadores. Quando metade dos jogadores estiverem mortos, o jogo acaba. O protagonista percebe que está no Coliseu. Ele abre a sua janela de atributos para ver se conseguiu o poder marcial e descobre que conseguiu combiná-los e obteve o poder marcial, recebendo 10 mil pontos por ter ganho um status único. Como ele entrou sem usar um conector de batalha, seu corpo irá sentir 100% da dor do combate. As pessoas podiam diminuir as dores que sentiam utilizando os conectores, e aquele do Rei da Espada diminuiria a dor em até 99%. O protagonista diz que irá usá-lo depois. A janela de conquista se abre. Você recebeu uma quest limitada. O protagonista disse que não tinha recebido isso no passado. A arena vai ser fácil agora que eu tenho o poder marcial. O jogo começa, e logo alguém decide atacar o protagonista, mas fica confuso ao ver que ele parou a espada com apenas 2 dedos. Este é o melhor conteúdo do jogo, e ele agradece pela primeira kill. Guildas são grupos que treinam e administram jogadores. Quando todos no mundo estavam interessados na Battle.net, muitos países investiram recursos para promover seus jogadores. Da mesma forma, muitas empresas investiram em guildas. Foi assim que a Coreia conseguiu treinar grandes competidores no começo. Na Liga de Bronze, o lugar onde as estrelas que estavam sendo reveladas faziam suas primeiras aparições. Vemos então um garoto procurando algo. Ele percebe que a Liga de Bronze é realmente mais difícil do que ele esperava, acreditando que tudo o que precisa é ser mais sortudo que os outros, pois está com a guilda Divergente. Como é uma guilda famosa, ela tem muitos jogadores em ascensão, e esse garoto conseguiu entrar na guilda porque tinha o talento de agilidade rank A. Ele procura por um alvo, mas vê que todos ao seu redor são muito fortes e decide não se envolver por enquanto, dizendo que o mais importante agora é a sobrevivência. Ele percebe que todos ao seu lado têm equipamentos muito bons. De repente, ele olha de lado e vê alguém parado olhando a janela de atributos e pensa que ele foi invocado sem querer, pois está de pijama. Ele acredita que aquilo ali é um mob, o que significa que é uma free kill, e logo se sente sortudo. O jogo então começa.
e ele vai em direção ao cara que viu. Porém, é surpreendido. O garoto pensa, ele bloqueou meu ataque com 2 dedos? Como conseguiu reagir à velocidade da minha agilidade de ranking A? O protagonista joga a espada para trás usando os dedos, e o garoto cai no chão, dizendo que tem alguém bem confiante por ter vindo participar na Liga de Bronze com uma habilidade daquelas. O garoto grita, dizendo que sua habilidade não é ruim e chama o protagonista de bastardo. Ele pensa, como esse mendigo ousa me subestimar? Tá se achando só porque bloqueou um ataque. Eu vou para cima com toda a minha velocidade. O protagonista pensa que a velocidade dele não é algo para se subestimar, e ele sabe que é mais rápido que o garoto. No momento de distração, o protagonista quase é cortado, mas reage a tempo. O garoto faz uma sequência de golpes, e o protagonista começa a pensar sobre o quão difícil é se ajustar ao level 2, dizendo que o cara não é rápido, é só ele que agora está lento demais. Mas mesmo assim, como ele é alguém que já experienciou infinitas batalhas, as trajetórias dos golpes dele são simples e óbvias, e ele consegue ver todos os movimentos. O garoto insiste em atacá-lo, mas de repente leva um tapa em sua mão, e sua espada escapa. O protagonista pula e pega a espada no ar, então mata o garoto, que vai embora dizendo que na próxima vez irá vencer. Parece que essa foi a primeira eliminação da arena, e por isso ele recebe 100 pontos extras. Infelizmente, quando alguém é derrotado, sua espada também desaparece. Agora que o protagonista está aquecido, ele pensa que vai ter que matar pelo menos mais uns 5 para garantir sua posição. Ele então vê todos os monstros no canto e percebe que ninguém está tentando ir para cima deles. A Battle.net possui monstros também, e cada um deles dá apenas 0.1 ponto, então você precisa matar pelo menos 10 para contar como uma kill. Portanto, a maioria dos jogadores prefere focar e matar os outros, principalmente em casos de monstros que andam em grupos como os orcs. De repente, uma janela de status aparece, e uma nova quest é criada, Aniquile os Orcs, com uma recompensa de 500 pontos. Ele vê que a recompensa da quest é 5 vezes maior do que a da primeira kill, então nesse caso não existe razão para não fazê-la, afinal, monstros são apenas monstros, eles não são nada comparados aos verdadeiros orcs. Então está na hora de fazer umas loucuras. O monstro pergunta, o que é aquilo? Tem um cara pelado correndo na nossa direção. Cara, você é louco, a gente vai te matar. Mas o protagonista continua correndo na direção dos orcs. Eles arremessam alguns machados em sua direção, mas ele os agarra no meio da trajetória e os manda de volta. Os orcs ficam assustados. Eles mal conseguem acompanhar os movimentos. E de repente, cabeças voam. Todos vão para cima do protagonista, e ele já matou 5. Os orcs o cercam, mas o protagonista reage facilmente, golpeando todos eles em uma velocidade quase invisível. Não importa o quanto os orcs tentem, ele continua facilmente derrotando-os. Que patéticos! Quem disse para vocês serem tão barulhentos quando estão tentando emboscar alguém? Vocês tinham que usar armas melhores. Ao ver que a arma do protagonista quebrou, os orcs por um momento ficam animados e partem mais uma vez para cima, mas ele apenas os chama de indeciso e pisa no chão. Todos eles saem voando. O protagonista pula, pega uma espada e uma lança no ar. Quando toca o chão, teleporta, finalizando cada um dos orcs. Nenhum deles consegue entender o que está acontecendo. Ele joga uma lança, mas o primeiro orc desvia, porém o alvo eram outros 3 que estavam logo atrás dele. Com isso, os orcs anunciam, ele não é humano, ele é um monstro. O protagonista obteve 500 pontos. Ele aumentou de nível. Eu ganhei um nível no meio do jogo? Normalmente a experiência se acumula e recebemos tudo no fim da partida. Deve ser porque eu ainda estou em um nível muito baixo. Obviamente que eu vou colocar esse novo ponto em poder marcial, o status único que combina força, agilidade e resistência. Mesmo que você possua outros status na mesma quantidade, ele é muito mais insano e no mínimo dobra suas habilidades. E tem outra razão para esse tributo ser especial para mim. Quando se chega a 30 de poder marcial, você tem a chance única de receber uma arte divina SSS. O único problema é que é muito difícil subir o seu poder marcial. Não é algo que possa aumentar tão facilmente. Como assim ele aumentou? O protagonista se pergunta. Normalmente você precisaria de uma grande quantidade de batalhas e treinos para aumentar apenas um único ponto. Parece que isso vai ser bom pelo visto. Eu não sei o que vai acontecer, mas se isso for o que eu tô pensando, antes que possa terminar seu pensamento, ele é atacado. Uma flecha vem em sua direção, mas ele desvia. Os inimigos dizem, você desviou, bastardo sortudo, e conversam entre si, vamos acabar com isso logo, já que o fim tá próximo. O tanquear diz, quem matar primeiro vai ser o dono da kill. Ok, o protagonista pensa, parece que eles fizeram um time. Isso acontece bastante. Mapa de sobrevivência para ser um PVP, mas não tem nenhuma regra contra fazer times. Eles ainda são de uma das top 10 guildas, a tartaruga, um guerreiro e um arqueiro, uma combinação entre curto e longo alcance. Se eles são da mesma guilda, então é óbvio que eles não vão sossegar.
Existem 60 sobreviventes, e o tutorial está próximo do fim. O protagonista pensa, eita, tanta gente assim já morreu? Se eu só fugir, seria fácil de sobreviver, mas já que eles vieram especificamente para me matar, eu vou ter que dar um jeito. Parece que eu pareço um alvo fácil para eles. O tanqueiro então disse para a garota que, se eles matarem ela, ela vai ter que ir jantar com ele. O protagonista abre o seu menu e vê que já matou 4 até agora. Ele está em primeiro lugar, mas não por muito no ranking. Ele então pensa, até que isso é bom, vai me dar a chance de garantir meu primeiro lugar. A garota está conversando com o tanqueiro quando de repente algo passa em sua frente. Era o protagonista testando a força de ter 6 de poder marcial. Existem 58 sobreviventes e o tutorial está próximo do fim. O tanqueiro não entende o que aconteceu. Como você matou aquela mulher? Ele pensa. Antes que possa finalizar seus pensamentos, o protagonista já está em suas costas e o golpeia na nuca. A armadura não quebra, e o tanqueiro ostenta que essa é uma armadura exclusiva da Guilda Tartaruga, e ele nunca será capaz de quebrá-la. Antes de terminar seu pensamento, uma sequência contínua de golpes é dada pelo protagonista exatamente no mesmo lugar, e com isso uma abertura se faz, e ele é derrotado. Eu acho que você tá precisando sofrer mais. Vemos 2 mulheres assistindo aquela cena em uma reunião de empresa, falando sobre o quanto aquilo é surpreendente. É Lee Rayon e Lin Gayou, ambas da Guilda Divergente. A líder da guilda conversa sobre como Lin Gayou deu sorte de não ter aparecido do lado daquele cara, pois correria o risco de ser desqualificada ao invés de ter ficado em segundo lugar. Ela então instrui a sua guarda-costas a evitar combater aquele cara caso veja, e ela responde que irá seguir as ordens. Ao olhar na tela e vê-lo lutar, ela pensa que tem certeza que já viu ele em algum lugar. Lin Gayou da Guilda Divergente, conhecida por possuir uma habilidade Ranking S, era o grande potencial dessa guilda, e suas performances atingiram as expectativas de todos. Não faltava nada nela para ter ficado em primeiro lugar, mas infelizmente para ela, Jiren estava ali naquele dia. Vemos que o protagonista ficou em primeiro e ela em segundo. Como pode ser isso? Ele pegou o ranking 1 sendo level 2. Um dos caras da Guilda Tartaruga se pergunta, mesmo tendo começado atrasado, sem nenhuma arma, ele ainda conseguiu 6 kills. Isso é realmente algo que alguém do nível 2 deveria ser capaz? Quem é esse cara? Vemos então o protagonista em sua sala recebendo a notificação de que ficou em primeiro e como recompensa sua experiência aumentou em 50%. E agora ele ganhou 3 níveis. Parece que eu tô subindo de nível rápido porque eu ainda sou iniciante. Infelizmente as competições do tutorial não dão nenhum ponto. Primeiro eu vou investir esses pontos que eu ganhei. Com o nível em poder marcial, parece que eu ganhei até um título pelo meu desempenho. Do tutorial Arena Bronze, todos os seus atributos são aumentados em 1 e você ganha 20% a mais de experiência. Isso só se aplica à Arena Bronze. Mas tá bom, com mais 1 em todos os meus status, eu alcanço já 10 pontos. Comercial, isso é quase que garantido que eu vou vencer todas as competições bronze. Infelizmente, a Arena Prata só começa no nível 25. Então, por enquanto, eu só preciso focar no meu crescimento. Na tela, ele vê que ainda tem uma chance de escolher uma classe. Você pode receber uma classe básica por atingir o nível 5. Mudança de classe é um momento extremamente importante. O jogador tem 4 opções: arqueiro, suporte e guerreiro. Na vida passada, eu escolhi o guerreiro e eu já sei tudo sobre essa classe. Então eu não sei se vale a pena, mas eu provavelmente teria uma vida mais fácil se escolhesse o mesmo. Porém, na loja de conquistas, eu ainda posso escolher mais uma classe. Com a ajuda disso, mesmo que eu escolha algo diferente dessa vez, eu posso adicionar o guerreiro mais tarde. Isso é muito roubado. Graças a essas opções, eu não preciso começar escolhendo o guerreiro. Tudo tá dando certo. Então a classe que eu vou escolher será essa daqui. Vemos alguns zumbis. Bem-vindo à Arena Bronze. A sua missão desta vez será defesa. Uma legião de zumbis tenta invadir um castelo. O objetivo é proteger o cristal. A batalha continua enquanto as 5 torres estiverem de pé. Lin Gayou é a primeira a chegar e ela pensa que mesmo sendo um jogo, aquilo ali é nojento. Outros 2 jogadores são teleportados para lá e logo percebem que a defesa é ao castelo dos zumbis. Lin Gayou pensa, essas são as pessoas que estão comigo. Um arqueiro do grupo LK com equipamentos de classe B e um mago que parece não ser de nenhuma guilda, mas seus equipamentos parecem bons. Talvez a gente consiga, mas o mais importante desse mapa é o suporte. Já que o castelo é uma batalha de defesa, ela acaba durando muito tempo, e em um combate assim, o suporte é a classe mais importante. Lin Gayou fica assustada ao ver aquilo. Aquele cara, seu Ngion é o suporte? O protagonista pensa, é defesa então. Voltamos 20 minutos atrás antes disso. Você escolheu a classe suporte. Aviso, essa classe não é compatível com o usuário. Você vai escolher a classe suporte? Tem apenas uma razão pela qual eu escolhi essa classe. Até mesmo o sistema estranhou eu ter escolhido, pois é algo pouco conhecido. A mudança de classe foi feita. Sua classe agora é suporte. A nova habilidade de poder divino que é disponibilizada ao escolher a classe de suporte é algo que eu preciso desesperadamente para desbloquear outro status único. Porém é uma das habilidades
habilidades mais difíceis de serem adquiridas, já que é algo complicado de se receber através do treino, diferente de outros atributos. Na verdade, não existe nenhuma forma de aumentar o seu poder divino além de colocar pontos diretamente, e eu não posso gastar meus pontos assim. Porém, eu sei uma forma de aumentar esse atributo sem precisar gastar pontos, e quase ninguém sabe, um método quase que garantido. Lin Gaeon está olhando assustada. O mago de longe dá risada e pensa: poxa, isso é loucura. Olha o estado das suas roupas e equipamentos. Se por acaso é um mendigo, você acha que eu comprei esses equipamentos caros para ficar ajudando um incompetente igual você? Seu Gion olha para ele sem expressão alguma, interrompe e diz: mago, eu acho que você já tá indo longe demais. Cara, tira a mão de mim. Você está olhando para ele mesmo? Ele é um fudido. Eu não vou fazer isso. Eu não jogo esse jogo. Vocês que se virem. Lin Gaeon pensa sobre o quão barulhento é aquele cara, e que talvez com esse tipo de troll a missão vai ser difícil. De repente o mago é agarrado pelo protagonista e grita: larga de mim, seu puto. Já que você pediu. Então tá. Então o joga em direção aos zumbis. Você não quer jogar? Então não vai jogar. Todos ficam assustados com aquela situação. A gente vai ficar bem sem você. Vamos então que um pouco depois o mago já tá no chão pedindo desculpa, dizendo que vai fazer o seu melhor. Já tá bom de me matar, cara. O mago no chão é Kim Ju-Yuk, e obviamente tem uma razão para esse cara ter mudado seu comportamento. No tutorial, você recebe 3 vidas, e ele foi ressuscitado logo após ter sido morto a primeira vez, porém foi arremessado de novo logo em seguida, e agora só tem uma vida sobrando. Se ele morrer mais uma vez, ele vai ficar em último. Eu preciso evitar ficar em último. Não importa o que aconteça, meu nível vai cair como penalidade. As habilidades que eu comprei com meu dinheiro vão desaparecer, ele pensa. O sistema avisa que se o nível do usuário não estiver equivalente com o nível das suas habilidades, então a skill é automaticamente deletada. O protagonista fala: parece que você mudou rapidinho, hein? Por que você não tenta me atacar igual fez aquela hora? Você parecia estar confiante com aqueles seus golpes de fogo ou chamas, sei lá. O mago diz: você precisa se lembrar que magos de fogo são extremamente úteis contra grupos de monstros, e eu sou um deles. Além disso, eu sou level 15. Você não quer perder alguém tão precioso quanto eu. Lin Gaeon revela que conhece aquele cara. Parece que ele era afiliado com uma das 10 grandes guildas e respeitado por um tempo como um dos prodígios. Mas depois de cair 4 vezes da Liga Prata, tudo mudou, e agora só fica por aí na Liga Bronze procurando briga, perdedor. Então o mago diz: eu tenho uma condição. Peço desculpas por ter me matado, e eu ajudo vocês. O arqueiro pensa: é isso mesmo, aí é bom, vamos fazer as pazes. Porém, o óbvio acontece, ele é arremessado mais uma vez. O sistema avisa: o mago morreu. Todos ficam perplexos. Eles olham para a torre do lado que tem um mago de fogo matando muitos monstros, e pensam: é por isso que precisamos de um mago também. Logo começam a brigar com o protagonista por ter matado Kim. O protagonista abre sua tela de status e vê que possui uma quest naquele momento: origem dos zumbis. Mate 1000 zumbis sozinho. Recompensa 3.000 pontos. O protagonista pensa: 1000 pontos só para mim? Mas é quase que impossível considerando esse tempo que tenho. Mas não queria perder 3.000. Lin Gaeon está observando, pensando que ele é o pior de todos. Só faz o que quer e a classe dele ainda é suporte. Porém ele não parece ter nenhum buff. Nem jogadores casuais fazem esse tipo de coisa. É melhor avisar o pessoal da guilda divergente para parar de tentar recrutá-lo. Nesse momento, o arqueiro grita com o protagonista dizendo que é melhor ele jogar sozinho. Então, já que não quer escutar ninguém, eu posso realmente fazer isso? Talvez eu consiga matar 1000 e sobreviver lutando sozinho. Lin Gaeon diz para ele ficar atrás que ela irá abrir o caminho. Ele diz que tudo bem e que vai de frente contra todos, e avisa para ela apenas proteger o arqueiro. Nesse momento, eles veem um zumbi de sangue escalando o topo, diferente dos outros. Esse zumbi não morre com ataques físicos, então eles realmente precisam de mágica. O zumbi de sangue pula em direção do protagonista, que o explode com um golpe. Ninguém entende direito o que é aquilo. Lin Gaeon se pergunta: chamas sagradas do fogo? Poder divino? Então o protagonista começa a lutar contra os monstros e parece que facilmente está matando eles. Ele pensa: eu não sei se vou conseguir fazer isso, mas vamos tentar matar esses 1000. Aos poucos, ele continua progredindo em sua quest, guardando seu poder divino para matar apenas os zumbis de sangue. De longe, todos estão impressionados, e o arqueiro diz: eu admito que ele é um profissional, mesmo que ele seja um otário. Ele tá fazendo um bom trabalho. Lin Gaeon fica impressionada com aquele nível de controle, percebendo que desde o começo todos os ataques acertam apenas a cabeça dos zumbis com precisão máxima. Uma mensagem do sistema diz: condição foi atingida. Você completou o conhecimento da fé de outro mundo. Poder de vir aumentou de 6 para 7. Essa é outra forma de aumentar seu poder divino, e funciona bem demais. Itens divinos, objetos sagrados. Em 2010, quando o tutorial começou, eles eram comprados por valores exorbitantes. Após 10 anos, ninguém havia achado utilidade para eles, então seu valor foi perdido, ainda mais para os itens vindos de outros mundos. Muita gente nem sabia de sua existência. O protagonista se lembra de uma conversa que teve em sua outra vida com a santa de rank
Rank 3. Ela revela que aumentou o seu poder divino utilizando os itens divinos de outros mundos. Porém, é algo que funciona apenas no tutorial. A Santa diz: se você segurar um desses itens divinos e orar, você consegue aumentar seu nível, porém as condições para cada item divino. O protagonista responde: entendi. Como você se tornou a Santa? Como sabia disso desde o começo e comprou todos os itens para você? Não é mesmo? Ela diz que na verdade não. Outra pessoa tinha comprado a maioria. A única outra pessoa que sabia dessa informação era a irmã do protagonista. No armazém de sua casa, vemos diversos itens de outro mundo com seus poderes completamente drenados. Naquela época, ela era considerada a heroína da Coreia e a melhor suporte do mundo. A história de sua morte é algo que aconteceu muito tempo atrás. Olhando no armazém, ele percebe que poucos itens sobraram e vê que apenas um pequeno pedaço de metal ainda possui um pouco de poder divino. A condição é que você precisa matar membros do culto com golpes na cabeça. Após absorver um pouco do poder divino do item, a sua durabilidade cai e o seu ranking decai. Ling Gaeon está assustada. Enquanto o arqueiro falava com ela, um zumbi quase o ataca. Porém, ela o finaliza facilmente. Naquele momento, o protagonista vê aquela técnica e percebe que ela é familiar. É a espada de ameixeiras, Ling Gaeon. Na sua vida passada, ela foi a substituta provisória do Rei da Espada, mas acabou sendo morta pelo próprio rei. Ela chama ele e diz: você liga se a gente começar a te ajudar? Se a gente lutar junto, talvez tenhamos uma chance de buscar um ranking maior. O protagonista abre a sua tela de status e percebe que eles estão em quinto lugar com 398 kills. Porém, ele só tem uma hora disponível. Sabendo agora que ela é espadachim de sua vida passada, ele tem certeza de que ela vai ficar bem sem ele e decide cooperar. Bora tentar. Ele se joga em direção aos zumbis. No meio da queda, ele enche o seu bastão de energia divina e golpeia o chão, causando uma explosão. Um pouco depois, vemos o arqueiro assustado. Parece que eles realmente conseguiram sobreviver e ficaram em primeiro, mas infelizmente o protagonista não conseguiu completar a sua missão e o jogo acabou. Ling Gaeon está desolada, sem conseguir acreditar que aquele estrago foi feito por um suporte com um nível mais baixo do que ela. O arqueiro sai do jogo, e o protagonista está prestes a sair quando é interrompido por ela. Ela fala com ele e ele pergunta se ela o conhece. Ela sabe que precisa falar com ele, pois o potencial que ele demonstrou é surreal, e ela precisa recrutá-lo para a guilda divergente. Então, ela pede o número de celular dele. Mas naquele momento, ela fica um pouco sem graça, pensando que ele vai achar que ela está dando em cima dele. Porém, ele pede desculpas, dizendo que não se lembra do seu número de celular, e na próxima vez que se verem, ele passa para ela. Tchau, ele vai embora. E ela se pergunta como alguém pode não saber seu próprio número, pensando: ah, então isso quer ser rejeitada. Porém, vemos ele andando na cidade, pensando que ele só usou o número dele americano recentemente, por isso que não se lembra. Ele está se destacando demais, e por isso, algumas guildas provavelmente já estão de olho nele, mas ele não planeja entrar em nenhuma agora. Abrindo a janela de status, ele vê que subiu 2 levels e ganhou 1500 pontos, considerando que aumentei o meu poder divino, até que não é ruim. Mas o problema é que com esses pontos, ele não vai conseguir comprar nenhum outro item para aumentar o seu poder divino. Eu vou ter que ir no armazém da minha irmã e ver se eu acho mais alguma coisa sobrando. Ao subir no elevador e abrir a porta, ele vê algo. Sapatos estão na entrada de sua casa, e ele se treme, derrubando a comida no chão. Em sua mente, ele pensa: eu tive muitos arrependimentos na minha vida passada, mas o maior arrependimento de todos foi o fato de que eu não pude te proteger. A garota vira e diz: eu tô surpresa que você tá acordado essa hora e até saiu. Como tá a sua ressaca? Ele pensa: tinha tantas coisas que eu queria te dizer quando eu te reencontrasse. Ela sempre cuidava dele do momento de sua morte, no qual ele não conseguiu protegê-la. Ele diz: eu realmente senti a sua falta. Sia, Yeon-sia, minha sobrinha. Nesse momento ela tem 18 anos. O protagonista pergunta se o pai dela entrou em contato, e ela diz que na verdade foi a única que voltou um pouco mais cedo. Como ela nasceu quando a sua irmã trabalhava para sustentá-los, foi eu quem sempre cuidei dela desde nova. Todos só falavam do Rei da Espada na época. Para mim, que perdi minha família jovem, ela era mais importante do que tudo, ela é minha família. O protagonista pergunta se o pai dela entrou em contato, e ela diz que ele até falou com ela, e conta como foi a conversa. De qualquer forma, é assim que as coisas são, o pai diz ao telefone. Ela responde: o que você tá dizendo, pai? O que você quer dizer com você se apaixonou do nada? O pai diz: eu não tô falando para você entender. Ela responde: o que você quer que eu faça a partir de agora? Você vai me descartar assim e sumir? Ele responde: sim, essa foi a condição que ela me deu para aceitar o seu amor. Então, pai, você tá dizendo que aceitou essa condição absurda? E ele finaliza: tô desligando. O protagonista se acalma e se lembra de que esse cara sempre foi um renegado bastardo, abandonar sua filha e seu país por causa de uma única mulher. O protagonista se enche de raiva. Sia diz:
Tio, essa foto da família foi você que quebrou. Ela não foi. Ele, sem graça, na hora pede desculpas. Mas ela responde: por que você quebrou antes de mim? Eu que queria fazer isso. Não se preocupa muito. Tio, eu tô bem. O protagonista se lembra que ela sempre foi assim. Até mesmo quando sua mãe ou irmã morreram. Até mesmo quando seu pai abandonou ela. Ela sempre manteve um sorriso brilhante e dava risada. Ela se importa mais comigo do que consigo mesma. Mas você não vai mais ser assim. Porque a partir de hoje, você está tão crescida que já tá até cuidando do seu tio. Mas está tudo bem. A partir de hoje, eu vou te proteger. Não precisa se puxar tanto. Ela responde: tudo bem. Obrigada, tio, mas você tá fedido. Voltamos para a guilda divergente. A recrutadora da guilda não consegue parar de rir quando descobre a história do número de celular. Lin Gaeon diz que não tem nada que ela possa fazer. Ela não é bonita igual a recrutadora e ela parece um homem. Então era óbvio que ele não ia passar o número. A recrutadora na hora fica assustada e percebe que aquilo talvez seja um problema. Será que ela não entende o quão popular ela é? Ela pensa. Elas então têm uma pequena conversa sobre um plano para recrutá-lo, quando de repente uma mensagem chega no celular da recrutadora. Parece que era uma notificação sobre alguém estar abrindo uma live, porém em teoria não era para ter nada importante hoje. Mas é o próprio Gia ligando uma live direto da casa do Rei da Espada. Todos na live estão xingando ele. Ele pisa no chão mandando uma energia para o símbolo do Rei da Espada e então dá um soco nela e a destrói. O sistema notifica diversas vezes de conquistas desbloqueadas. O protagonista então diz: a partir de agora, eu vou falar sobre a naturalização do Rei da Espada como cidadão japonês. Somos informados então do BattleTube, o sistema de streaming da Battle.net, a plataforma que dominava o mercado daquele mundo. E como ela era parte da Battle.net, os números de visualizações, inscritos e até os likes permitiam ganhar recompensas quando atingir algum tipo de conquista na plataforma. E para o Jian, que era cunhado do Rei da Espada, aquela era a melhor situação para ele pegar todas as recompensas. Então descobrimos que as notificações são conquistas na plataforma, inclusive uma de ganhar 100 mil dislikes, mas isso já era o que o protagonista esperava. Ele se lembra que, por mais que tivessem muitas pessoas que apoiassem o Rei da Espada, o ressentimento e raiva cresceram conforme o tempo passou após ele sair da Coreia, e aquelas emoções negativas começaram a sair do Rei da Espada e ir em direção à única pessoa relacionada de sangue a ele, a Xia. E tudo isso no final acabou afetando ela. O protagonista então diz à live: eu quero que vocês escutem com atenção, Ito Ryuei não irá voltar. Escutem a conversa original. Todos que escutam a conversa ficam assustados. Xia então se apresenta para a live confirmando que ele diretamente passou o Palácio da Espada para ela, mas ela diz que não quer aceitar a herança de alguém que abandonou o seu país e família e decidiu que irá doar o palácio para o país fazer o que quiser. Voltamos 30 minutos atrás em uma conversa de Xia com o protagonista. Ela achou que aquela ideia era coisa de bêbado, mas tudo aquilo era um plano dele. Ele precisava convencê-la pelo seu próprio bem, pois ele sabia que a raiva dos cidadãos coreanos aumentaria cada vez mais e ela não teria para onde sair. E no final das contas, ela não aguentaria todo aquele bullying e perseguição e tiraria a própria vida. O protagonista olha para a câmera e diz: eu acho até que você fez um bom trabalho. Você pode até dizer que tudo isso foi por causa de uma mulher, mas quem te conhece sabe que você só fugiu porque não se garantia na Coreia. É melhor você ter certeza de continuar por aí, porque assim que eu te encontrar, eu vou te destruir. Um pouco depois vemos Xia perguntando ao protagonista se ela foi longe demais. Então ela disse que ele está muito diferente. Parece que se tornou outra pessoa de um dia para o outro. Um pouco sem graça. Alguém toca a campainha da casa deles. Corta para o Japão e vemos o Rei da Espada lendo algumas críticas na internet. Curiosos sobre como ele irá reagir à provocação que recebeu, a mulher se levanta da cama e pergunta: isso tá te incomodando? Ele diz que não. Ela então fala: Sejin, eu só estou preocupada que você esteja passando por um momento difícil. Ele responde: Chizuru, você não precisa mais me chamar de Sejin. Agora eu sou Ito Ryuei. Mas ela responde: para mim, você sempre foi e sempre será o jogador número 1 da Coreia, o Rei da Espada, Yoon Sejin. Essa é uma verdade que nunca irá mudar. Eu te amo. Uma névoa rosa cerca os dois. Voltamos para o protagonista abrindo a porta. Parece que é alguém do governo que apareceu após a live. O administrador Park Yoon-sik. Parece que em sua vida passada ele foi alguém que sempre cuidou dele e de sua irmã, mesmo depois que o Rei da Espada foi embora. Park Yoon-sik diz que o governo já entendeu que eles não irão conseguir trazer o Rei da Espada de volta, que a luta entre Japão e Coreia será logo logo. O protagonista o interrompe e diz que sabe que ele quer que ele cancele a devolução do palácio, e ele fica assustado com como ele adivinhou aquilo tão rápido. Será que é o mesmo perdedor que eu sempre vi aqui? Park Yoon-sik sugere que eles apenas entreguem ao governo a administração do lugar ao invés da doação, e eles até podem continuar morando ali. O governo parece não querer aceitar a doação, pois aquilo mostraria para a população que o Rei da Espada realmente não irá voltar. O protagonista diz que aceita, mas tem um favor a pedir. A cena corta e vemos um streamer em cima de um cavaleiro de ouro fazendo uma live. Ele diz: sejam bem-vindos ao Coliseu de
sangue. O streamer viajante está de volta com um sorriso brilhante. Eu, a luz dourada. Após uma doação, ele começa a fazer a dancinha da 02. Os outros jogadores olham para ele com raiva. Parece que ele é muito popular por ser muito animado e bonito, mas ele é um troll. Antigamente, ele era um jogador da Liga Ouro, mas caiu de propósito no bronze para poder bater nos nobres e fazer gracinha para a live. O problema é que todos os seus status e equipamentos são de ouro, então não tem muito o que os jogadores bronze fazer. O streamer diz: quem será a minha primeira vítima? Ele olha para o lado e vê o nosso protagonista e pensa: conteúdo. Ele se aproxima do protagonista e pergunta se pode fazer uma entrevista com ele, falar do Rei da Espada e sobre como ele está chamando a atenção de todos. O protagonista pensa que aquilo ali é uma encheção de saco, mas tem algumas conquistas do BattleTube que ele ainda precisa fazer. Então ele abre a sua live também, ignorando o Douradinho. Ao ver que o protagonista abriu a live, o Douradinho fica em choque, pensando que fez publicidade gratuita para ele. Quando ele olha para sua live, um de seus viewers cria uma missão: mate Gian para ele ficar em último lugar, 2.000 pontos. Considerando que um ponto da Battle.net vale 1.000 wons, isso seria próximo dos 2 milhões de wons, quase 7.500 reais. Parece que a doação vem de um fã do Rei da Espada. A recompensa continua a ser aumentada e chega a 40.000 pontos. O streamer fica muito empolgado ao ver isso. O sistema então avisa que todos os jogadores foram invocados e o jogo vai começar. No final das contas, a missão do streamer se acumula em 42.000 pontos, e ele cai de alegria. Ele vira para a live e diz: eu, Luz Dourada, recebi a sua determinação, seu Nijian. Você pode cair em desespero, porque de agora em diante eu vou acabar com seu jogo. Ele utiliza uma técnica de aceleração para golpear o protagonista, porém ele se vira a tempo e dá um golpe. O ataque do streamer é parado e seu braço é jogado para cima. O protagonista mostra o item que ele está usando, um conjunto de cozinha. Você vai experimentar a força máxima se usar junto com uma faca de cozinha. Ele puxa a faca e corta o streamer em pedacinhos, que é derrotado na hora e entrega o Fast Blood para o protagonista. Ouvimos novamente a voz do streamer dizendo: eu caí na escuridão e senti como se minha luz tivesse desaparecido, mas quanto mais funda é a escuridão, mais brilhante é a luz. Eu, o streamer Luz Dourada, revivi por todos vocês, com o crucifixo da ressurreição, por causa da minha falta de cuidado. Parece que muitos ficaram desapontados, mas esperem e logo eu irei me redimir. Antes de terminar de falar, o protagonista já está atrás dele dando um sorrisinho, e ele é morto novamente. O protagonista olha para a arquibancada e vê que os espectadores são elfos, uma das raças responsáveis pela destruição da humanidade, mas ele só tem que se preocupar mais tarde, pois agora precisa lidar com as coisas que estão na sua frente. Todos os jogadores parecem estar tentando fugir dele. Ele pensa: caçar com todos fugindo vai ser meio ineficiente. Logo agora que eu achei um item sagrado ranking D, o sistema então aparece, e ele recebe uma missão: subjugue os goblins. Ele parte para cima dos goblins que começam a fugir dele. Um a um ele vai matando todos, e parece que a forma de absorver poder divino com um kit de cozinha é a seguinte: você precisa dar um golpe na cabeça e então finalizá-los com uma facada no peito. O problema é que demorou muito para ele aprender isso, e agora a maioria dos goblins já estão mortos, mas ainda tem um sobrando, o Goblin Campeão. Ele rapidamente joga a peia na cabeça e o finaliza no chão, recebendo mais poder divino, porém ambos os seus itens caem de ranking e perdem durabilidade. Ele percebe que demora muito para ganhar poder divino caçando monstros, então decide ir atrás dos jogadores. Vemos então o streamer no seu quarto assistindo a live que acabou de fazer. Parece que ele está sendo extremamente criticado pelos seus viewers, mas ele explica que aquilo ali nem faz sentido, considerando a média de status que ele tem. Ele deveria estar pelo menos no nível 35, ele é um hacker com certeza. O streamer então escuta um som esquisito e quando olha para a tela, vê o protagonista matando todos os players. Double kill, pentakill, ninguém consegue reagir. Dois jogadores decidem fazer uma combinação de arco com buffos para atacá-lo e usam uma sequência de flechas em sua direção, porém ele apenas bate com seu rolo de madeira, parando todas as flechas, deixando todos pasmos. Ele então elimina os dois, recebendo mais um poder divino. Por fazer 10 kills no Coliseu, ele recebe uma recompensa de 5.000 pontos. Ele disse que aquilo ali é tudo que dá para conseguir, mas ainda falta muito. De repente, quando ele olha para seu painel, tem um susto. Uma missão épica. Encontre a Rainha das Sombras, localizada entre os espectadores no Coliseu, e a provoque. O protagonista pensa: épica, na Liga Bronze. O mais importante ainda são as recompensas, 50.000 pontos e o interesse da constelação da Rainha das Sombras. Descobrimos que constelações são seres absolutos que observam as batalhas. O interesse de uma constelação é como um patrocínio, e te ajuda com habilidades que normalmente você não consegue adquirir, porém assim deveria aparecer apenas na Liga Diamante. Eu preciso conseguir isso a qualquer custo, mas será que consigo encontrá-la no meio de tantos elfos? O recorde de 10 kills de Gian foi o primeiro na Coreia desde o Rei da Espada, e as notícias começaram a se espalhar em toda a mídia. Como resultado, ele ganhou mais de 10.000 inscritos e 4.000 views simultâneos em sua live, e até mesmo aqueles que eram fãs do Rei da Espada e torciam pelo seu fracasso viraram seus fãs. O ódio foi direcionado ao Luz Dourada, que percebeu que sua reputação estava ficando bem ruim. Então ele pensou: já não tem nada que eu possa fazer mesmo, então
Então eu vou virar um fã do Jian junto com todo mundo. E decide fazer dele a maior estrela do BattleTube. Ao voltar para sua casa, sua sobrinha fala com ele. O que foi que eu vi? Quando você ficou assim tão forte? Isso é apelação. Eu fiquei até com dó de todo mundo. Ele responde. O mundo é uma competição fria e cruel. Ela então diz. Tio, você falou igual um otário agora. Ela pergunta por que ele deixou as doações desativadas para muitas pessoas que queriam fazer doações. Ele disse que só esqueceu de ativar e que agora que ela falou ele vai habilitar, porém com uma doação mínima de 10 mil. Ela pergunta se esse não é um mínimo muito alto, mas ele apenas diz que não gosta das notificações aparecendo na tela. Ele então fica pensativo sobre a quest de encontrar a elfa. Ela pergunta, você quer minha ajuda? Quando você faz essa cara? Eu sei que as coisas não estão dando certo. Fala o que foi, eu ajudo. Ele então responde, sério? Então vamos ver quão boa você é. Eu tenho uma quest que eu preciso encontrar a Rainha das Sombras no Coliseu. Tudo que eu sei é que ela está na audiência. Ela fica toda animada e diz, eu vou assistir todos os replies e achar ela. Ele vai embora e agradece pela ajuda. Ao chegar no quarto, ele abre seu perfil e vê que pode escolher uma segunda classe. Ele comprou isso com os pontos que acumulou até agora. A classe que vou escolher dessa vez vai ser Mago. O sistema notifica. Você adicionou a classe Mago. Ele consegue sentir um novo poder fluindo do seu coração, algo diferente do poder divino. A razão de ele ter escolhido a classe Mago logo após suporte a um status único que só pode ser obtido ao se ter as duas classes, para ganhar força que também pode ser traduzido como energia. Ele se lembra de uma conversa que teve com o top 1 do mundo em sua convida passada quando ele estava bêbado. Barren diz, Jian, eu tô muito puto. Se você tivesse se naturalizado como americano antes, eu poderia ser mais legal com você. A gente vai ficar mais próximo. Vai ser igual quando eu liberei a força. O protagonista responde, força você quer dizer habilidade. Barren então retruca, eu nunca te falei sobre isso? Força é um atributo que aparece quando você combina poder divino com a mana. Não é fácil e outros jogadores nem podem tentar, afinal eu sou o único que possui duas classes. Essa era a habilidade SSS de Barren, mas não é o caso agora. Eu sei os requerimentos e eu já os cumpri. Foi a habilidade que o levou ao primeiro ranking no mundo, por mais que ele tivesse um terrível controle sobre ela. Eu preciso aguentar isso, concentrar o poder divino em minhas mãos e direcionar o fluxo de mana do meu coração para minha mão e combinar ambos. Não posso deixar nada escapar. Eu consegui. Uma explosão de repente acontece, e Jian é arremessado, batendo a cabeça na porta. Parece que eu preciso de mais mana antes de conseguir fazer isso. Fiquei zerado só de tentar uma única vez. Eu não sei nem se consigo juntar os dois, na verdade. O protagonista então pensa, manter os dois em minha mão para sempre. Vamos assumir que eu não fosse capaz de segurar o poder em minhas mãos, mas e se ao invés eu os concentrasse dentro de mim, combinando o poder divino que começa no topo do meu fluxo de mana, com a mana do centro do meu corpo, estabilizar os dois com o poder do meu centro de mana inferior, uma forma perfeita onde nada é perdido, se eu comprimir tudo nesse estado. Ele então sente uma dor terrível, e o sistema avisa, você tentou unificar os 3 centros de mana. Perigo. O jogador passou daquilo que ele consegue suportar. Ameaça vida detectada. Se a escuta um barulho estranho. A consolidação dos 3 centros de mana. Jian tentou fundir poder divino e mana para usar força, mas as condições para alcançar isso são extremamente restritas. Você precisa ser capaz de utilizá-los perfeitamente, só que ambos têm características diferentes e os seus atributos precisam ser ao menos 100. Se você está muito distante disso e tenta consolidá-los, é possível até perder a vida. Se a escuta um barulho vindo do quarto de seu tio e corre até lá. Ao abrir a porta, ela vê ele caído e se assusta. Ele tenta disfarçar e fala que foi apenas uma dor de cabeça. Ela responde, você estava gritando assim por causa de uma dor de cabeça? E outra, como você pode já estar melhor do nada? Ele fala, incrível como o corpo humano é cheio de mistérios. Não é? Ela chora, dizendo que apenas estava muito assustada. Ele percebe que não levou os sentimentos dela em consideração e fica um pouco sem graça, pedindo desculpas pelo que fez. Ela então soca ele no peito, falando que se ele está bem, então está tudo bem, e que vai sair para continuar procurando a Rainha das Sombras. Ele então recebe a mensagem do sistema. Consolidação dos 3 centros de mana falhou, mas ele ainda conseguiu o poder que queria. Eu posso não conseguir consolidar os 3 centros de mana, mas apenas infundir poder divino com a mana eu fui capaz de receber força. Mas o que é isso? O número de atributos para o status de força é meio esquisito. 12 desde o começo. O sistema então notifica. Conexão entre os 3 centros de mana está sendo mantida fracamente. Atributos de força estão interagindo e compartilhando seus valores. O que acontece se eu aumentar apenas um atributo? Força física foi aumentada em 2 por consequência de força física e força estar interagindo. Força também será aumentada. Isso aqui é apelação total. A força sozinha já é muito boa. Melhor ainda vai ser quando eu conseguir unificar os 3. Infelizmente, é melhor eu nem tentar isso, senão eu posso realmente acabar morrendo. Pelo menos consegui o que eu queria. Vou tentar fazer uma habilidade de mago. Sinto que não tenho a mana necessária. Que fogo fofinho. No dia seguinte, Jian acorda ao lado de várias relíquias e recebe mais um poder divino. Porém, o sistema notifica. Você não pode mais absorver poder divino de itens de ranking D ou menos.
loucos. Por favor, utilize itens de ranking C ou maior. Parece que vou ter que vender o que sobrou. Ele então sai do seu quarto e vê que se ainda estava acordada. Ela ficou a noite inteira assistindo a luta do Coliseu para tentar encontrar a Rainha das Sombras. Ela disse que achou algo interessante. Na gravação de um fã havia duas elfas sentadas em cadeiras da nobreza, e uma delas tinha pele escura. Talvez ela fosse a Rainha das Sombras, pois esse era um título que faria mais sentido para uma elfa negra. Porém, o protagonista pensa que aquilo ali seria óbvio demais e provavelmente não era ela. Ele agradece pelos esforços de sua sobrinha e diz para ela ir dormir. Vemos então uma conversa anterior do cara do governo com o protagonista e sua sobrinha. Parece que eles descobriram quem foi a mulher por quem o Rei da Espada se apaixonou. Seu nome é Ito Sizuru, e parece que ela possui a habilidade SSS, a Mulher da Beleza Incomparável. Parece que talvez o Rei da Espada tenha caído sob essa habilidade. O cara do governo então diz para Jean tomar muito cuidado, pois o poder que ela usa é muito além de controle mental. É quase como se ela forçasse os pensamentos de alguém. E coisas assim já aconteceram várias vezes. Pessoas extremamente poderosas do nada querendo se naturalizar como japonesas, e que talvez nesse exato momento ela estivesse à procura de outro jogador poderoso. Jean tenta encontrar informações sobre ela, mas percebe que tudo está protegido pelo governo japonês. Vemos um avião do Centro de Defesa japonês voando sobre a Coreia. À noite, vemos o protagonista e sua sobrinha arrumados para sair. É a hora de eles receberem os visitantes. Você está nervosa? Ele pergunta. Relaxe, não tem nada com o que se preocupar, ela responde. É a minha primeira vez fazendo uma aparição pública desde o acidente com o meu pai. Ele diz para ela apenas ser confiante como foi da última vez na live. Eles então chegam ao andar onde o evento aconteceria, e parece estar lotado. Ele é recebido pelo administrador Park Yoon-sik, que diz que tudo que ele pediu já está preparado. Parece que será um leilão de tudo que o Rei da Espada deixou para trás. Pelo visto, era um plano de Jean para atrair os japoneses até a Coreia. Desde o seu conector de batalha até os dados dos seus combates serão leiloados. Ele tem certeza de que o Japão vai vir buscar essas coisas. De repente, um grupo de pessoas aparece na porta gritando o nome de Sia. Parece que são alguns de seus tios e tias, gritando: esses itens são preciosos. Mesmo que você precise muito de dinheiro, é errado fazer um leilão. Ela responde: vocês que foram chutados por usar o nome do meu pai para fraudar outras pessoas. Vocês me subestimam demais. Eu acho que sou estúpida. Eu sei que vocês estão tentando pegar o dinheiro do meu pai já que ele não está aqui. Tudo que sobrou do meu pai é meu. Vocês não têm direito de argumentar sobre isso. Ela se vira para o segurança e diz para removê-los de lá. Eles então entram no leilão, e muitos repórteres estão tirando fotos e fazendo perguntas ao protagonista, que utiliza sua habilidade para destruir todas as câmeras. Ele então diz: isso não é uma entrevista, é um leilão. Por favor, se acalmem. E vamos começar. Nós temos 3 produtos. O conector de batalha do Rei da Espada, que diminui a dor em até 99%. E ainda análises feitas pelo próprio Rei da Espada e análises dos maiores rankings da Ásia inteira. Todos parecem estar interessados. Uma mão se ergue na multidão. É um membro da Força de Autodefesa do Japão, Takeda Kazu. Ele diz: já que começamos, posso fazer a minha oferta, certo? Eu ofereço 5 bilhões de ien, algo em torno de 170 milhões de reais, e gostaria de uma conversa privada com Jean e sua sobrinha. O protagonista responde: isso seria difícil. Se tem algo para me dizer, fale aqui e agora. Eu não estou aceitando reuniões privadas. O Japão deve entender o porquê melhor do que ninguém. Takeda responde: quando você me olha assim de cima, é muito assustador. Se você continuar agindo dessa forma agressiva, alguém talvez tenha que se envolver. O guarda-costas se aproxima do protagonista, mas tudo acontece em um flash. O guarda-costas apareceu na frente do protagonista e, instintivamente, Jean deu um soco na cara. Ela cambaleia e cai para trás, pensando em puxar sua espada, mas o protagonista apenas diz: você quer continuar? É melhor você desistir. O japonês fala para eles pararem com a besteira e pede desculpas. Porém, ele quer a resposta da sobrinha sobre a oferta de 5 bilhões e o encontro privado. Já que os itens do Rei da Espada estão na posse dela, ele diz que a oferta de reunião é direcionada a ela, perguntando se ela não quer saber onde o pai dela está. Sia fica assustada por um segundo, mas ela apenas rejeita a oferta dele, dizendo que se para saber do pai dela ela precisa de negociações, então ela não quer nem saber de nada. Todos no leilão sentem um alívio, pois estavam com medo dos itens serem vendidos para o Japão, mas o japonês apenas diz que então aceita dar os 5 bilhões sem a reunião, explicando que isso era só um extra e que ele veio para gastar tudo aquilo de qualquer forma em nome do Rei da Espada. Ele entrega uma carta na mão de Sia assinada com o nome Ito Rie. Ele então sai, falando que os itens do Rei da Espada são baratos. A Coreia não tem dinheiro. Todos na plateia ficam bravos com isso. O protagonista percebe que a atmosfera não está boa, pois isso vai ficar ruim na mídia. Sia então lê a mensagem mandada para ela no microfone: eu ouvi a notícia de que você doou o Palácio da Espada. Eu não sei por que você fez isso, mas é uma pena. Isso é a última coisa que eu vou lhe dar. Então use com sabedoria e saiba que
que este é o fim da nossa relação como pai e filha. Não espere me ver nunca mais. O protagonista então se lembra que o Rei da Espada estava sob o efeito da beleza incomparável. Ele diz que só pode ser verdade, porque, por mais que ele sempre tenha odiado o Rei da Espada, ele ao menos sempre foi alguém que cuidava de sua filha. Se rasga a mensagem na frente de todos. O protagonista então queima as páginas com seu novo atributo. Todos ficam assustados, se perguntando se ele é um mago, como tem capacidades de combate de um guerreiro e também tem mana e poder divino. Takeda olha para o protagonista, dizendo que o Japão precisa daquela pessoa. Todos saem correndo em direção ao protagonista, convidando-o para suas guildas e pedindo entrevistas. Porém, ele diz que não está disponível no momento. Se o chama, e de repente parece que vai desmaiar. Sua cabeça está doendo, e ela cai no chão. Ele corre em sua direção e a segura, dizendo para ela resistir que ele vai levá-la a um hospital. Ela o puxa para perto e diz: "Tio, eu tô só atuando agora." Ele percebe que foi uma estratégia dela para distrair a todos e dar uma chance ao protagonista de sair. Quando está saindo, Takeda o chama perguntando se ele pode entregar seu cartão de contato. O protagonista apenas explode o cartão com sua magia, dizendo: "Hilário, essa é a minha resposta." Ao ouvir isso, Takeda fica ainda mais ansioso pelo poder do protagonista e diz: "Eu preciso obtê-lo a qualquer custo." O protagonista elogia sua sobrinha pelas suas habilidades de atuação. Uma notificação aparece. É o próprio Takeda doando 10.000 pontos. Enquanto anda pelo corredor, ele é parado pela recrutadora da guilda Divergente, que diz: "Olá, Jian e Xia. É um prazer conhecer vocês. Eu queria os agradecer em nome da guilda Divergente. Eu vim aqui porque realmente queria muito falar com você. Peço desculpa se isso for inesperado." O protagonista pergunta como ela conseguiu entrar, já que apenas os envolvidos no evento tinham permissão. Ela responde que tem fortes conexões com o departamento de batalha da Coreia e as usou, sendo que chamam de Nepo Baby, um termo que significa alguém que abusa do poder de sua família para ganhar status sociais. O protagonista pensa: essa atitude confiante e sem vergonha com esse tom de voz, eu tenho certeza que já conheci ela em algum lugar. Ela então diz: "Eu sou sua fã há muito tempo." O protagonista fica em choque. Se a imagina que ele está em choque pois ficou apaixonado pela manager. Ele então responde: "Enquanto o mundo é cheio de possibilidades, ignorar isso." Essa é a famosa citação de Dostoiévski, um grande escritor conhecido por seu vício em apostas. De repente Lin avança e diz: "Como você sabe o lema dela? O fato dela ser uma apostadora descontrolada é algo que poucos conhecem." O protagonista então pensa: "Não tenho dúvidas, essa mulher é a administradora número 1 da minha vida passada, conhecida como Zero. A única coreana que sobreviveu além de mim, também sempre ficava bebendo e se envolvendo em apostas, mas chegou ao topo da guilda por causa de sua habilidade de voz, um tipo de buff que aumentava a experiência e os status de quem o recebia. Depois que o tutorial acabou e ficou difícil ganhar pontos, o seu talento foi mais valorizado que qualquer outro." O protagonista disfarça dizendo que apenas a viu em uma de suas transmissões anteriores. Ela os interrompe dizendo: "Não me sinto bem sendo acusada de ser uma viciada em apostas assim do nada. Bem, não ligo de começar em uma atmosfera tão confortável. Sinto como se a gente fosse se ver muito a partir de agora. A guilda Divergente te quer. Vamos se ver de novo, só nós dois." Se a pensa que um casal está prestes a ser formado. A manager imagina: "Nossa, eu fui tão sexy agora." Mantive o ritmo perfeito enquanto ainda consegui tratar dos negócios. Assista Gaion. É assim que se controla um homem. Porém o protagonista responde: "Eu peço desculpas, mas ainda não sei qual é o meu número." Se a qual é o número do seu celular mesmo. Se a pensa que ele está se fazendo de difícil e entra na onda: "Tio, eu tô me sentindo tão exausta." Jean então encerra: "Minha sobrinha não está muito bem agora, então eu vou indo na frente. Me entrega o seu cartão da empresa que eu vou entrar em contato." Gaion tenta segurar a risada, mas não aguenta. De volta à Arena Bronze. Mais uma vez será uma missão de defesa contra os zumbis. Um cara com uma bola de futebol aparece na TV. Nome é Diego Mazia, um jogador da Argentina. O protagonista se lembra de uma conversa que teve com a manager em sua vida passada, ponto na qual eles apostaram no jogo de Diego e o protagonista venceu. O seu talento é o deus do futebol SSS. Na conversa ela pergunta para Jian: "Por que você só foi ficar tão forte agora? Se você fosse forte assim no passado, talvez quando a Coreia ainda existisse, meu amigo não teria morrido. Me desculpa, não é culpa sua." Ambos carregavam um sentimento de ódio e culpa por terem falhado em proteger as pessoas que amam. De volta à torre, parece que o protagonista ligou a sua live. Está com um item divino de nível C. Os viewers estão pedindo para que ele mostre sua janela de status. O protagonista pensa que não tá a fim de mostrar agora, porém não pode ignorá-los, pois eles sempre estão lá. Ele vê então que tem 5 conquistas de subscribes para conquistar no BattleTube. Então diz para os seus inscritos: "Parece que vocês estão curiosos sobre a minha janela de atributos. Eu vou revelar quando eu chegar em 200.000 inscritos, mas com uma condição: se eu falhar em ficar em primeiro em qualquer jogo a partir de agora, eu irei revelá-la na hora." Nesse momento os 3 outros jogadores parecem estar chegando. Quando olha para trás ele pensa: como é que isso faz sentido, os 3 no mesmo lugar? Vemos então que lá está o streamer Luz Dourada. O
o mago que ele matou na vez passada e Diego Maziad, jogador da Argentina. E o streamer Luz Dourada logo diz, te encontrar aqui, só pode ser o destino. O mago já logo fica preocupado. O protagonista parece estar interessado em Diego Maziad, que tá ali só de boa fazendo umas embaixadinhas sem razão alguma. Parece que em sua vida passada ele era não só o melhor jogador de futebol, mas também o melhor jogador do Battle.net da Argentina. E o protagonista pensa, nesse momento ele não parece nada demais, magrelo e ainda com essa barba desarrumada. Mas tem algo esquisito, eu sou o suporte, o brilhante é o guerreiro e o outro cara é um mago. Isso quer dizer que ele é arqueiro. Na minha vida passada ele era mago ou aconteceu? O mago do grupo não quer nem olhar na cara do protagonista e uma notificação aparece em seu menu. Destrua o cristal de Gian e impeça que ele fique em primeiro lugar, recompensa 50.000 pontos. O jogo irá começar. Maziad chuta a bola na cara de um zumbi e domina ela no peito com estilo. Ele olha para o protagonista e diz, me dê alguns buffos suporte. O arqueiro precisa de mais poder, é um jogo de time, seja honesto com a sua função. O protagonista agora com o seu poder divino aumentado utiliza um bônus de força em todo mundo e o douradinho fica todo emocionado. Então ele olha para o mago e diz, você vai jogar direito dessa vez? Que responde, claro. Após isso ele se joga contra os zumbis e como sem entender nada, Diego pergunta se ele é louco. O mago pensa, meu Deus, eu realmente não gosto dele. Ele pensa que a gente é algum tipo de subordinado ou coisa do tipo. Nessa hora o mago tem uma ideia. Vemos o protagonista se jogando em meio aos monstros e usando seu poder de fogo, combinando ele com o poder divino e depois disso usando força, o que cria um fogo azul que queima os zumbis. Ele então colide no chão criando um impacto para espalhar as chamas. De cima Diego e o douradinho estão impressionados. Os monstros vão em direção ao protagonista, mas do nada eles param próximo a ele e ele revela que está usando uma habilidade de controle de espaço, o território absoluto. Qualquer pessoa que chegue nesse território terá seus movimentos e ações limitadas. Ele explica que é algo que Barren sempre utilizava nos treinamentos que eles tinham. Então ele coloca suas chamas divinas em volta da espada e envia uma onda de chamas nos zumbis. Dessa vez ele já matou mais de 100 zumbis e sente que provavelmente vai conseguir alcançar a conquista de 1000. Então ele continua avançando e matando um atrás do outro, cada vez mais rápido. Até o douradinho tá curioso sobre os status do protagonista. O mago atrás deles então dá um sorriso vicioso. Ele está conjurando uma magia de fogo em direção ao cristal do Gian. E então ele grita, vai se f*** Gian, seu sem pai e sem mãe, filho da p. Você realmente está se achando, bastardo lixo, andando por aí persuadindo a sua sobrinha. Quanto que você enganou ela para ela ter caído nas suas palavras. O protagonista de longe só escuta. O mago continua as provocações e insinua que eles têm algum tipo de caso. A recompensa de 50.000 pontos criou uma coragem naquele mago, que continuava a insultar o protagonista. Mas Gian já tinha percebido. Ele sabia que aquele cara era um medroso. Para ele estar agindo daquela forma, alguém tinha que estar influenciando ele. Então parte para usar sua bola de fogo no cristal de Gian, que diz que não se importa com insultos a ele, porém ele foi longe ao falar de sua sobrinha. Ele se lembra do dia que ele a perdeu. Todos agora vão saber o que irá acontecer se mexerem com a Cia. No momento que eu ganhei força, teve algo que percebi quando estava tentando consolidar os 3 centros de mana. Eu já consigo utilizar as artes divinas sem nome. É claro que eu apenas estou com o poder marcial de um nível 30, então eu só consigo imitá-la. Mas eu conheço esse poder muito bem. Uma energia aparece embaixo do pé do protagonista e todos os zumbis que estavam perto são eletrocutados. Nesse momento ele desaparece como um relâmpago subindo a torre mais rápido do que o imaginável. Usando a técnica passos relâmpagos do clarão dos céus, o mago está se sentindo bem pois acaba de xingar o protagonista. Quando ele vai atacar, o cristal é parado pelo douradinho. Porém ele acumula toda a sua força de fogo em uma conjuração tripla e manda o poder em direção ao cristal de Gian. Porém é impedido por um chute de Diego. Todo mundo que tá vendo a live não consegue acreditar. Como que o cara parou uma bola de fogo com uma bola de futebol? Nesse momento o protagonista aparece atrás do mago e diz para ele, parece que você falou bastante coisa. Ele tenta abrir a boca para dizer algo, mas o protagonista o cala com a sua técnica e diz, pensei em explodir a sua cabeça assim que eu cheguei aqui, mas eu mudei de ideia. Eu ia terminar as coisas de um jeito tão simples. A sensação de dor vai ser filtrada pelo seu conector e mesmo que eu te mate, tudo o que vai acontecer é que você vai perder um nível. É o que você acha, não é? Mas a partir de agora eu vou te mostrar um mundo que você não conhece. O mago pensa, o que é isso? Por que dói tanto? E começa a implorar, já é o suficiente. Por favor, para. Douradinho e o Diego concordam que talvez já seja demais. O douradinho não consegue entender o porquê ele sente tanta dor e não morre. Diego explica, olha a outra mão, ele tá curando ele com uma mão enquanto coloca habilidades de dano continua nele. Depois que muitas habilidades se acumulam, o dano causado por segundo é muito maior do que o normal, porém se você não morre continua sentindo a dor de cada um dos efeitos. O protagonista explica que está quebrando os ossos e contorcendo os músculos e logo em seguida os curando. O mago não consegue entender como sinto tanta dor mesmo reduzindo tudo em 95% com o meu conector. Parece que meus órgãos estão sendo torcidos. De repente o protagonista corta a cabeça dele. Porém ele já vai logo para onde ele irá nascer novamente e o pega de
de novo, dando mais uma sessão de tortura nele, mas sem querer exagera no dano e acaba matando o mago mais uma vez. O mago dessa vez já nasce pedindo para o protagonista se afastar, estava errado. Nesse momento o protagonista recebe uma doação de sua sobrinha dizendo: "Tio, para com isso, eu tô bem, você pode parar, isso já é demais." O protagonista então chega na cara do mago e pergunta: "Quem que te deu essa coragem toda para agir dessa forma?" O mago responde: "Eu sou louco mesmo, você já pode me matar. Foi porque as pessoas que apoiam o Rei da Espada me deram uma missão e eu fiquei cego pelo dinheiro, desculpa." O protagonista pensa: eles deram 50 mil pontos por isso? Realmente é um grupo e não um indivíduo, preciso manter isso na minha cabeça. Ele então agarra o mago e diz: "Você deveria ser grato a Cia", e joga em direção aos zumbis, recebendo nota 10 por seu lançamento incrível. O protagonista se lembra que já estava próximo de completar a sua missão quando teve que subir lá, mas agora já é tarde. Ele abre a sua janela de status, e parece que ele já completou a missão, e se lembra que foi no momento do pulo. O choque resultante da sua técnica matou os zumbis em volta. O protagonista chama o Diego e diz: "Obrigado por proteger o cristal." Diego diz: "Fiz o que tinha que ser feito." Protagonista então responde: "Por favor, me permita te encontrar em algum lugar para que eu possa te pagar o favor, algo que eu preciso te falar." Nesse momento o chão treme, e de longe no meio dos zumbis eles veem algo surgindo, uma mão gigante com uma boca. A mão parece estar comendo os outros zumbis e então vomitando novos. O Douradinho parece conhecer aquele monstro e diz que é algo que deveria aparecer somente na Liga Dourada, um golem de carne. O protagonista imagina que aquilo é por causa de uma de suas missões, que diz para ele matar os zumbis sem a ajuda dos cristais. Parece que será uma missão bônus. Impeça os golem de carne. Todos os jogadores na arena com ele também recebem a mesma missão. O protagonista imagina que aquela era para ser uma missão impossível. As recompensas são boas demais. Receber um fragmento de cristal é algo que só aparece em missões épicas. O protagonista utiliza novamente a sua técnica e nos explica sobre o golem de carne, um tipo de monstro baseado em mortos-vivos. Apenas pode ser morto destruindo o centro de energia em seu corpo. Ele então pede para os dois darem um passo ao lado, e voa em direção ao monstro, e fica na frente do monstro. A mais básica fundação das técnicas divinas sem nome é a tríade cósmica marcial. Artes marciais foram feitas pelos céus, terra e pessoas. E então utiliza a técnica esmagar da coroa da grande montanha, eliminando o golem. O bônus de missão da quarta torre foi completado. Naquele momento Luz Dourada sentiu uma emoção complexa que ele não conseguia descrever. Medo, expectativa e desejo, tudo isso conectado. E se tornou um admirador. Ele pensa: "No começo eu achei que ele só seria um bom material para minhas lives. Não me sinto mais assim, esse cara vai se tornar um jogador do topo. E como streamer eu quero capturar cada momento. Eu quero capturar o momento que ele se tornará uma lenda. Eu, Luz Dourada, vou dedicar meu corpo e coração para o Gian." Foi nesse momento que a conexão entre Diego e Gian se iniciou. Os outros times que estavam enfrentando o golem de carne não conseguiram fazer nada e foram derrotados. Por causa disso, o único time que limpou tudo recebeu o bônus triplicado. O protagonista então se vira para Diego e diz: "Mas Cid, vamos nos encontrar lá fora, tem algumas coisas que eu quero te dizer sobre as suas habilidades." Diego responde: "Minhas habilidades, o que você quer dizer com isso?" O protagonista responde: "Vou te dar uma dica, mago. Te falar tudo agora não seria divertido, vamos discutir em um jantar." Diego pensa: "Mago, ele tá falando para eu mudar a minha classe? Se fosse qualquer outra pessoa eu ignoraria, mas ele acaba de me mostrar algo incrível. Será que realmente existe uma classe que se encaixa comigo?" Ele então diz que irá mandar uma mensagem para o protagonista, e o Douradinho interrompe dizendo que quer se juntar também. O protagonista apenas recusa e sai fora. Em sua casa o protagonista começa a ver as recompensas que pegou e fica desapontado ao ver o fragmento de cristal. É um item de rank B de uso único. Esse item também só pode ser usado nas arenas bronze e prata. Ele diz que a bênção divina dada pelo cristal é algo que só os maiores suportes do planeta podem dar, pois é um buff que aumenta todos os status em 50%. Ao coletar a recompensa ele sobe 3 níveis e ganha 6 mil pontos além dos bônus. Ele vê que está level 13 e seu poder marcial e força já estão 17. Se pergunta: será que algum jogador já evoluiu assim tão rápido? Então a espada do outro mundo começa a reagir. Uma mensagem aparece: "Você compreendeu completamente a fé de outro mundo. Poder divino subiu em 1 e foi integrado em sua força." Após isso a espada se despedaça e é destruída. Parece que ela não resistiu à técnica que ele usou no golem de carne. O protagonista percebe que aquilo ali vai ser perigoso e ele precisa absorver todo aquele poder. Vemos uma janela brilhando próxima à sua casa. É outra queda que se mudou para próximo do protagonista e pelo visto foi ele que enviou a missão para o mago. Está puto pois ele falhou. Parece que ele está em uma situação difícil por causa de sua experiência. Ele tem certeza que eles precisam contratar Gian a qualquer custo, mas seus superiores queriam mais evidências antes de fazer algo sobre isso, que ele precisava ver a janela de status do prota. Então ele diz que não vai demorar muito e logo ele utilizará um método especial. Após absorver a explosão da espada, o poder divino do protagonista aumenta de novo. Junto com sua força, ele percebe que a força só aumenta quando ele ganha 3 poderes divinos. Porém, agora que sua força passou de 17, ele só conseguirá absorver poder divino de relíquias ao mais. Mas ele sabe o quão difícil é obter essas relíquias e que aquilo é basicamente um caminho sem saída. À noite ele vai com sua sobrinha
cozinha para um churrasco coreano e ela revela que irá voltar para a escola. O protagonista se lembra que logo estará chegando o dia que ela entrará na sala onde se recebe as suas habilidades. Quando seu aniversário de 18 anos chegar será o dia. Ele se lembra que em sua vida anterior, mesmo em momentos difíceis, ela sempre estava positiva e acreditava que receberia uma boa habilidade ao completar 18, mas não foi o caso. E ela recebeu uma habilidade Rank F e foi o momento decisivo que a destruiu e acabou com a força que ela estava preservando por tanto tempo. O protagonista então pensa: será que eu já aviso ela? Melhor não. Vou aos poucos e reduzindo as suas expectativas. No dia seguinte o protagonista vai levar até a escola, porém quando eles chegam na garagem não tem nenhum carro lá. Lá no fundo isolado eles veem o carro da mãe de Sia. Parece que ele não foi vendido porque ninguém queria comprar. O protagonista entra sem se importar, entra e chama ela. De repente vemos um cara mandando o protagonista sair dali com aquele carro velho. Parece que eles estão na academia da Battle.net, que o lugar que ele estacionou é onde o cara sempre estaciona. Ele o manda sair dali e o chama de mendigo. Ele sai do carro e diz para o cara tomar cuidado com o que tá falando e que ele também é um guardião de um estudante dessa academia. As pessoas em volta logo reconhecem e começam a gravar a cena em uma live. A manager, vendo a live, logo se dirige ao local. De volta ao estacionamento, a treta ainda tá rolando. De repente o cara parte para cima para dar um soco, mas o protagonista ativa o seu território absoluto e para sua mão. Ele tenta falar algo, mas logo é calado e jogado ao chão. O protagonista então diz: se você não consegue dar um bom exemplo, ao menos deveria ter a decência de não fazer bullying com os outros. Nesse momento a garota que o cara estava trazendo abre a janela e chama por sua. Seu nome é Kim Hee e ela é a vice-presidente e amiga sua. Ela pergunta ao seu guarda-costas ele estava fazendo no chão. Responde: nada, é só que estava escorregadio. A amiga fica assustada com aquele carro e pergunta o que aconteceu com os carros dela. E ela revela que o seu pai vendeu todos. A amiga então diz que vai deixar ela em casa após a escola. O protagonista observa a garota e se lembra que não tinha ninguém assim tão próximo da sua sobrinha no passado. E logo suspeita que tem algo errado. A manager chega ao estacionamento, porém ninguém está mais lá. Parece estar preocupada com guildas do exterior contratarem ele. Ao ver que sua manager está estressada, a espadachim tira a unha da boca dela e diz que se ela pedir um favor ela irá realizá-lo, e que não precisa se estressar. A manager pensa que quase ficou apaixonada com aquele gesto. Então ela se vira e abre a live do prota dizendo que irá seguir os seus passos em tempo real. Vemos então o protagonista de volta à arena bronze espancando os outros jogadores que mal conseguem reagir. Ele tá até usando as artes divinas sem nome, o que já é apelação. Jian é o cara que cortou o golem de carne com um único ataque, então jogadores bronze não têm a mínima chance de contra ele. Rapidamente o jogo acaba e ele fica em primeiro. Por ter ficado em primeiro por 5 jogos seguidos, seus ganhos de pontos estão aumentados em 200%. Ele também subiu 2 níveis e agora chegou no 15, e por causa disso liberou a Dungeon, um modo de jogo no qual não é só sobre lutar, você precisa limpar armadilhas, passar por labirintos e jogos. E é impossível jogar sozinho, pois o Battle.net encoraja o trabalho em equipe e ter um bom time é essencial nesse modo. Jian pensa: o problema é que agora tem muita gente de olho em mim e eu posso me dar mal se colocar alguém do meu lado que quer ferrar comigo. Será que tá na hora de eu me juntar a uma guilda por um tempo? Eu acho que não posso, pois vão me encher o saco se eu tentar sair depois. Eu preciso dar uma dentada mesmo que dê trabalho. Logo eu vou estar chegando na Arena Prata e quando isso acontecer vou criar minha própria guilda. De manhã, enquanto conversa com sua sobrinha, o protagonista pergunta para ela se ela vai voltar de novo com aquela amiga. Porém ela disse que não vai mais andar no carro dela. E ele pergunta por quê? Parece que ela ficou durante toda a viagem falando sobre tudo o que aconteceu com a Cia, fazendo ela se sentir desconfortável também porque ela prefere o carro da mãe dela. Ao chegar na escola todos já reconhecem o carrinho amarelo e sabem que é o protagonista ali dentro. Porém é uma propriedade privada, então nenhum repórter pode entrar. Mas ao chegar lá dentro, 2 pessoas inesperadas estão aguardando por eles. Ele sai do carro e diz que é estranho vê-la ali. Ela diz que veio aqui antes e ficou esperando por ele. E continua dizendo que entregou o cartão da empresa, porém ele nunca entrou em contato. E por causa disso ele tem que dar um pouco do tempo dele para ela agora. Todos os repórteres e donos de guilda estão desolados ao ver o prota conversando com ela. Após uma enrolação ela diz: você é o primeiro que me fez ficar seguindo para lá e para cá. Então eu preparei um tratamento à altura. Um contrato platina. Na hora todos assistindo ficam assustados por ela estar oferecendo um contrato platina para um bronze. Até o protagonista percebe que aquilo ali excedeu as suas expectativas. Ela então se inclina em sua frente e diz: esse contrato só é possível por causa de mim, você entende? Esses são os meus sentimentos por você, Jian. Todos sabem que aquilo ali já é tudo planejado, cada movimento. Porém ao se aproximar o protagonista reconhece o perfume. É o mesmo da sua amiga Zero. Ele está curioso se aquilo também é igual. Ela se senta pensando que a sua autoestima começando a ficar machucada e diz para ele que após ele checar o contrato ela vai mandar para ele com o selo dela. Então por favor me dê seu contato. O prota responde: você quer o meu número de celular? Que tal uma aposta? Uma aposta? Ela responde. Ele explica: eu acabei de chegar no nível 15, então uma dungeon está agendada para mim. Ela então pergunta quais são as condições da aposta. Ele responde: eu estou pensando em entrar na Battle.net
sozinho. Se eu não conseguir o primeiro lugar, eu farei um contrato com a guilda Divergente e obviamente te darei meu número. Ela responde: você sabe que vai ter muita gente te caçando, não? Vale a pena tentar, ele responde. Então ela disse: o que eu tenho que apostar? E ele revela: se eu vencer, você deve me mostrar a sua janela de status. Li Yan pensa: eu preciso saber se ela tem ou não o talento que auxilia no crescimento. Ela fica um pouco sem graça. Nessa época, esse era um talento que era apenas um buff de experiência e era quase vergonhoso de se ter. Ela aceita e diz para ele não se arrepender. Ela pergunta se ele quer ir para algum lugar para começar sua dungeon. Ele diz que não. Então liga sua live dizendo que só vai demorar alguns instantes. E entra na dungeon, a tumba do conquistador. Com isso chegamos no último capítulo lançado do manhã na data que eu fiz o vídeo. Deixe nos comentários outros que vocês querem que eu traga aqui, coisas que vocês querem ou melhore no vídeo. Quero poder trazer o melhor conteúdo para vocês. Fui, o deus marcial que regrediu de volta para o nível 2.